Vou falar agora um pouquinho sobre o kernel, tá? Especificamente sobre o kernel. O kernel, como eu falei, pessoal, é um núcleo de um sistema operacional e é parte essencial de software. Cabe ao kernel fazer o intermédio, como eu falei lá, ó, do hardware pelo computador. A junção do kernel e as bibliotecas do GNU, principalmente a glibc, que é a biblioteca C do GNU, e mais alguns softwares, como a gente vê lá, editor de texto, o próprio browser, Firefox, seja o que for, um share, é que torna o computador utilizável, de acordo com sua aplicação, e é o que forma o sistema operacional em si. O kernel ganhou notoriedade com o desenvolvimento do Linux, porém, vale ressaltar que ele também está presente em outros sistemas operacionais, como as versões do Windows e macOS. É que pouca gente também sabe. A gente só ouve falar de kernel Linux, e acaba achando que só o Linux que tem kernel. Mas não, pessoal, kernel é uma peça fundamental de qualquer sistema operacional, seja ele Windows, macOS, FreeBSD, Unix, Minix, todos eles têm um kernel, que é quem faz essa comunicação entre o hardware e os programas que são exibidos no seu computador. Tá? Como a gente viu ali no site, já está na versão 5.13, aqui nosso material está um pouquinho desatualizado, que já tem uns 2 ou 3 meses que eu finalizei ele, mas você vê que está ainda na versão pouca diferença, e aqui está o site do kernel, se vocês quiserem ver lá, e vocês podem baixar, e vocês vão ver que vocês não vão conseguir instalar, não vão conseguir fazer nada com o kernel, ok? Ou seja, o Linux em si, como eu falei de novo, ele não é um sistema operacional, é apenas o kernel que permite que, junto com outras bibliotecas e outras funcionalidades, você consiga rodar um sistema operacional completo. Aqui, como eu falei, é um desenho onde explica mais ou menos como é que funciona essa questão do sistema operacional. Imagine que aqui em verde, ó, é a sua parte de hardware plataforma, ou seja, a plataforma de hardware do seu, o seu computador, seu servidor, o seu notebook, seja lá o que for. Você tem aqui, ó, uma área de kernel, ou seja, uma área central, até grande aqui, ó, maior do que a própria área do usuário, que é o kernel, tá, pessoal? Que ele faz a interface, ó, entre as dependências de arquitetura, que faz a ligação entre a plataforma e tem um sistema de interface de chamada, que vai chamar a biblioteca C e as aplicações. Ou seja, só esse kernel aqui, ó, ele vai falar com hardware, mas ele não vai conseguir funcionar, porque ele não tem biblioteca, ele não tem teclado, ele não tem editor de texto, ele não tem browser, ele não tem nada. Quem faz essa interface, pessoal, é a mistura do kernel com as bibliotecas GNU e as aplicações. Ou seja, aqui está o espaço do usuário e o espaço de kernel, que pouca gente que não for realmente trabalhar muito tecnicamente acaba nem percebendo o funcionamento disso, e a junção, pessoal, dessa parte toda de aplicações, bibliotecas com kernel é que forma realmente um sistema operacional completo chamado de GNU Linux. E, pessoal, o sistema operacional não é Debian, o sistema operacional não é Red Hat, o sistema operacional não é Ubuntu. Isso são distribuições, são versões de um sistema operacional GNU Linux, tá? Ou seja, essa é mais ou menos o funcionamento e mais ou menos tecnicamente falando, é realmente como funciona os sistemas GNU Linux e as distribuições, tá? Vou falar aqui rapidamente sobre a questão das licenças, tá? Existe uma licença, assim como existe o copyright, existem as licenças de software livre, tá? Que a licença mais conhecida é a GNU GPL, que normalmente as pessoas só tratam como GPL, que é a General Public License, tá? Foi idealizada por Steve Stallman em 89, no âmbito do GNU, da Fundação Software Livre, onde ele originalmente criou essa licença com algumas definições, tá? Para ser um software livre, pessoal, para um software ser considerado software livre, ele tem que ter algumas leis de liberdades, que são a liberdade zero, que fala que é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Se você pega qualquer software, pessoal, de qualquer pessoa, e a pessoa diz, isso é um software livre. Outro requisito é a liberdade, chama liberdade 2, tá? Que é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. É assim como a Ubuntu fez há muito tempo, lembra que tinha aqueles CDzinhos que você pedia e ele distribuía para você, tá? Ou você pode criar sua própria distribuição e pode distribuir para o que você quiser. Ou seja, se você tem essa liberdade de fazer isso, você está usando realmente um software livre. E a última liberdade, que é a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade beneficie deles. O acesso ao código-fonte também é um pré-requisito para isso, tá? Se você, pessoal, pegar algum software e ele não estiver dentro dessas 4 liberdades, você não está utilizando software livre, você está usando qualquer outra coisa menos software livre. Você pode estar usando um sistema de código aberto, que a gente vai falar sobre ele, pode estar usando um freeware, um software que você tem acesso gratuito, mas não é free, ou seja, não é free software, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre essa confusão do freeware e do free software, ok? Temos aqui a questão, como eu falei, do open source,
tá? Ou seja, o open source ou código aberto é um modelo de desenvolvimento criado em 1998 que promove o licenciamento livre para o design ou esquematização de um produto. E a redistribuição universal desses, com a possibilidade de livre consulta, examinação ou modificação do produto, sem a necessidade de pagar uma licença comercial, promovendo um modelo colaborativo de produção intelectual. A princípio, o simples fato do programa estar com o seu código aberto não garante sobre a sua distribuição, modificação e comercialização. Na verdade, o termo código aberto somente afirma que qualquer pessoa pode ter acesso ao código-fonte do programa, mas que seu desenvolvedor determina suas condições de uso. Por esse motivo, muitos aplicativos que se encaixam nessa categoria nem mesmo possuem as licenças da GPL, de software livre, ou de código aberto. Já ao contrário deve ser necessariamente verdade, pois uma das grandes exigências de ambas as comunidades citadas acima é que o código dos programas estejam abertos. Por que isso é importante falar, tá, pessoal? Por questões até para quem trabalha em empresas, para quem quer abrir a sua própria empresa de consultoria ou de software, o que for. A licença raiz que você consegue usar de um software livre é a licença GPL da GNU, tá? Se está dentro da licença GNU GPL, você pode fazer o que você quiser com ele. Inclusive, melhorar ela e não vender aquilo como se fosse seu, mas você pode vender como um suporte, aí um sistema baseado em Asterix, que você customiza e você vende, você dá suporte, mas você não vai vender para você vender aquilo, tá? Ou você disponibilizar aquilo para qualquer pessoa, empresa, você tem que disponibilizar o código-fonte junto. Você, de forma nenhuma, você pode pegar, por exemplo, uma distribuição, por exemplo, Debian, fechar o código dela, vender para uma empresa e dizer que aquela é só o seu sistema operacional, tá? Sem dar acesso à licença para a pessoa, para a empresa, tá? Você pode ser punido por lei, tá? Em relação a isso. E aí, o que foi que aconteceu? Começou a se gerar muitos problemas em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que podiam ganhar dinheiro com isso, como a própria Red Hat fez, como a própria SUSE fez, e aí se criou outro tipo de licenciamento, a própria Apache. A Apache tem uma licença própria da Apache, que disponibiliza algumas coisas free, outras não, e o que acontece? Por isso que a Linux Essentials, tá? A própria LPI, para você tirar a certificação, você precisa conhecer um pouquinho dessas licenças, a licença Apache, a licença GPL, a licença de Open Source, Initiative. Por quê? Para você ter muito cuidado quando você for utilizar alguma coisa e dizer, isso é um software livre, isso é Linux, isso é um Open Source, eu vou acontecer e tal. Tenham muito cuidado, porque vocês podem ter um problema muito sério em relação a isso. Eu vou dar um exemplo muito importante, interessante, que é em relação ao Ubuntu. O Ubuntu é baseado em Debian, ou seja, pegou toda a base do Debian, recriou o sistema operacional, e assim, inicialmente você podia pegar o próprio Ubuntu e customizar ele da forma que você quisesse, tá? E criar uma nova distribuição, como criou, por exemplo, o Linux Mint, é baseado no Ubuntu, e outras distribuições. Só que a Ubuntu, pessoal, para quem não sabe, tem um termo de licenciamento próprio, onde ela diz que você não pode customizar o Ubuntu e criar uma nova distribuição e dizer que é baseado em Ubuntu, sem permissão da Canonical, que é a criadora da Ubuntu. Tá? A Ubuntu não é 100% livre em relação, ela é 100% livre para você baixar, instalar, usar no servidor e tal, ele não te cobra nada, apesar de ter uma versão que é paga, não paga, mas você paga pelo suporte prioritário, por criações próprias da própria Canonical, para sua empresa e tal, não sei o quê. A gente vai falar um pouquinho sobre as distribuições. Mas você não tem a liberdade de pegar o Ubuntu, customizar e criar uma outra distribuição, como outras distribuições permitem. Por isso, pessoal, eu sou amante do Debian, tá? Eu tenho o Debian como minha distribuição principal em relação à ideologia e filosofia, por um motivo. A Debian, desde 93, foi a primeira distribuição ali, junto com a Red Hat, as primeiras distribuições surgiram, junto com a Slackware e outras, que ela mantém-se livre, desde o início até hoje, e ela não deve mudar. A ideologia do Debian é daquele cara mesmo xiita, daqueles caras cabeludos, os nerds, aquela galera mais da antiga que diz, se falar, cara, eu uso Debian, pode saber, se você falar de Windows na frente dele, pode ser que ele até te bata. Tá? Por quê? Porque normalmente quem usa Debian vem da filosofia e da ideologia que é livre, você pode fazer o que quiser. Se você colocar qualquer coisinha que é paga, você já deixou de ser um software livre, já deixou de ser uma distribuição livre. Tanto é que a gente vai falar sobre a questão das distribuições, eu vou mostrar a diferença em relação a isso na instalação. O Debian, por padrão, ele não vem com nenhum código proprietário, mesmo que seja livre, gratuito, a gente vai falar sobre isso, ele não é
não existe no Debian, você tem um repositório, ou seja, uma opção de você colocar no seu sistema depois de instalado e instalar. O exemplo melhor que eu posso dar é dos drivers, por exemplo, das placas de vídeo, as placas de vídeo, pessoal. Imagine que a placa de vídeo, para um desempenho bom da NVIDIA e outras marcas de placa de vídeo, não é só o hardware, não é você ter um bom hardware, é o software que faz o gerenciamento daquele hardware, da memória, da GPU e por aí vai. E imagine que a NVIDIA liberar o código-fonte daquilo, o concorrente vai ir lá e pode pegar aquilo e melhorar. Ou seja, você tem os drivers para Linux, para Ubuntu, para Debian, para Mint e tal, da NVIDIA, mas ele não é livre, tá? Você tem acesso gratuito, mas você não tem um código-fonte dele para fazer melhorias, por isso que ele não se enquadra no software livre. E aí a Debian não tem como opção na sua instalação padrão fazer instalação, por exemplo, de drivers da NVIDIA, drivers de algumas placas de rede, de algumas placas de wireless. Por isso que normalmente as pessoas dizem, o Debian é ruim, o Debian é uma merda, eu instalei no meu notebook, instalei no meu servidor e não reconheceu um monte de coisa, não reconheceu a minha placa de vídeo, não reconheceu a minha placa de rede. Porque, pessoal, se a sua placa de rede, por exemplo, for uma Realtek 8139, que tem um driver que é proprietário, a Debian, por padrão, não vai instalar para você. Ele vai instalar o sistema operacional no seu computador com os drivers básicos, que a gente chama o driver genérico daquele dispositivo, porém, depois de instalado, você pode ir lá e baixar tranquilamente, fazer a instalação do que for, mas por sua conta e risco. A Debian não te dá esse suporte de drivers proprietários, como, por exemplo, a Ubuntu faz, o Linux Mint faz. Amanhã, na aula de instalação, a gente vai instalar o Debian, vai instalar também o Ubuntu. Vocês vão ver que no Ubuntu tem uma opçãozinha que nunca instalou aqui, quem já instalou pode perceber, que tem a opção lá dizendo, você quer que a gente instale drivers proprietários, porém tenham cuidado que isso pode gerar algum tipo de problema de licenciamento, alguma coisa assim. Eu vou mostrar para vocês mais especificamente amanhã na instalação. Ou seja, o Ubuntu começou a ganhar muito mais repercussão, aí o Linux Mint, o Pop! OS, por aí vai. Por quê? Porque eles não têm essa filosofia xiita, essa filosofia livre dentro dela. Tá? Ela tem uma coisa comercial. Eu quero vender, apresentar a minha distribuição, eu vou permitir que a NVIDIA, que a Realtek, que a AMD, que a própria Intel coloque drivers, mesmo que não seja, o usuário não vai precisar pagar por aquilo, mas ele vai poder usar, mas ele não é software livre, porque eu não tenho acesso ao código-fonte, ou seja, você tem um certo risco, e queira ou não queira, de você ter ali um trojan, você ter alguma coisa ali que pegue informações do seu hardware, do seu software, do que você está fazendo, conta de banco, o que for. E desde o momento que você tem essa preocupação, você deixa de ser um software livre encaixado no projeto GNU e na licença GPL. Você passa a ter o mesmo risco que você tem usando o Windows, que você tem usando qualquer outra distribuição, que você usa coisas proprietárias de empresas gigantescas que te dão acesso àquilo, mas aquilo não é free, desculpa, não é um software livre, aquilo é um software gratuito, tá? Essa é uma diferença muito grande. E quando você dá a liberdade de você ter um código 100% código-fonte acessível para você, como tem, por exemplo, o Debian, você tem muito mais facilidade de você gerar ou seja, de você gerir o seu sistema. O Flávio está perguntando qual aprendizado, qual a distribuição que você indica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Flávio. A gente vai falar sobre as distribuições e a gente vai instalar umas 4 ou 5 distribuições e eu vou mostrar para vocês que não existe isso de melhor distribuição, qual você indica. Eu vou dizer por quê. Okay? Avançando mais aqui um pouquinho, vou falar agora sobre open source, tá? Que o termo código-fonte aberto difere um pouco do software livre, por não seguir as 4 liberdades definidas pelo Free Software Foundation. Qualquer licença de software é também uma licença de código aberto, ou seja, todo software livre tem um código aberto, porém nem todo código aberto, pessoal, é um software livre, como eu falei para vocês, tá? Ou seja, por exemplo, os drives da NVIDIA tem um código aberto, às vezes até você tem acesso àquilo, mas você não tem, por exemplo, a liberdade de copiar ele e de gerar uma outra versão, uma melhoria naquilo, tá? Tenham muito cuidado em relação a esses 2 termos. Como a diferença entre os movimentos de software livre e código-fonte aberto, tá? Código aberto, está apenas na argumentação em prol dos mesmos softwares, é comum que esses grupos se unam em diversas situações ou que sejam citados de uma forma agregadora através da sigla FLOSS, que é a Free, Libre and Open Software Software. O que acontece? Eu gosto de fazer analogia em relação, por exemplo, a partidos políticos. Imagine que ali tinha o
PC do B, e aí o cara do PC do B, não, eu acho, cara, que a gente consegue melhorar isso aqui e a gente, pô, vamos tirar esse B do final e eu vou criar um sistema, um novo partido que agora é só PCD. Aí o cara, não, pô, mas isso aqui não é muito bom para o trabalhador, tem uma coisa que eu quero diferir, aí você vai criar o PT. Aí vai outra pessoa, não estou satisfeito, vai criar outra. Foi mais ou menos o que aconteceu com o movimento de software livre. O software livre raiz inicial é o software livre da GPL, do GNU, da Free Software Foundation. Só que muitas pessoas começaram a se beneficiar desses softwares, desses códigos-fonte, de melhorias e tal, e começou a pensar, pô, eu consigo ganhar dinheiro com isso. Eu quero ser um pouco egoísta. Eu não vou trabalhar de graça somente. Eu não vou conseguir criar um projeto tão grande com uma fundação que me beneficie para isso. Eu vou querer fazer alguma coisa. Eu vou liberar o código para as pessoas, mas as pessoas não podem usufruir daquilo para fazer melhorias ou para vender aquilo como se fosse uma coisa melhor. Só que tem outras pessoas, não, pode ser software livre, mas pode ser também um pouquinho do código aberto, vamos juntar os dois. Aí já criou uma terceira coisa, que é a FROS, que é o Free, Livre e Open Source, que é a convivência melhor entre os dois. Imagine que o software livre é da esquerda, o código aberto é da direita e o FROS é o central, que tenta intermediar ali entre os dois, ou seja, tenta fazer com que os dois convivam bem, mas normalmente você vê uma briga muito grande das pessoas que têm realmente aquela... Hoje em dia já existe até um pouco menos. Eu sou de uma geração mais antiga, ali dos anos 90, 2000, onde eu já peguei Cara, era igual a Lula Bolsonaro, as pessoas brigavam, porque, não, porque eu uso Debian, não, eu uso Slack, não, eu uso Red Hat, eu uso CentOS, você não presta porque o sistema não presta. Aí, pronto, aí vinha um cara, não, pô, mas eu também uso Windows. Porra, era capaz de alguém atirar uma pedra em você. Só que hoje em dia já não tem mais isso, ou seja, as pessoas já estão convivendo mais como, vamos fazer as coisas acontecerem. Mas por questão de licenciamento, tá? De copyright e por aí vai, vocês têm que entender um pouquinho isso para vocês não caírem, às vezes, num problema de você colocar algum software dentro da empresa de vocês, algum programa, e aquela licença não ser 100% livre, em algum momento chegar uma multa, chegar uma advertência para vocês, tá? Vocês têm que entender um pouquinho sobre o conceito em relação a isso, ok? Aí tem um site para vocês aí da Open Source, tá? Você já tinha falado lá da FSF, aqui tem da Open Source, que é a iniciativa do código aberto. E do FLOSS não tem aqui um site, mas se vocês procurarem aí o site do FLOSS, vocês vão ver rapidinho, vocês conseguem achar. Ok? Vamos falar rapidinho aqui do freeware. Freeware, basicamente, é o que a gente fala do software gratuito, que você não consegue fazer nada, você só não paga a licença. É uma versão que a gente sempre fala aqui, para vocês não confundirem o free de freeware com o free de free software. Tá? Apesar de que pouca gente fala free software, normalmente fala freeware, mas normalmente fala software livre. Mas como no inglês, quem fala normalmente, ou quem trabalha mais falando na parte de inglês, sempre fala free software, em vez de software livre, e freeware, mas tem um cuidado, tá, pessoal? Que o free de freeware, ele não significa que ele é apenas de gratuito, tá? É um software que você não paga. E o segundo é um software livre, que você tem acesso à liberdade da que a gente falou, ok? Um exemplo muito clássico dos softwares gratuitos é, por exemplo, o WinRAR. É um software que todo mundo usa, um WinZip, por aí vai. O próprio Zoom que vocês estão usando, vocês não pagaram por ele, é um software gratuito, é um freeware. Você tem a possibilidade de usar, mas você não precisa pagar licença, mas você também não tem acesso a nenhum código ou nenhum acesso à estrutura daquele código, ok?